Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje vamos tratar da conferência número 10 do livro A Igreja Católica, da editora Magnificat, e vamos falar um pouco sobre a cidade de Roma. O tema é Salve Roma Santa. Vamos começar considerando então alguns pontos, uma comparação entre a Roma pagã e a Roma cristã. E depois, na segunda parte, nós vamos finalizar sobre Roma ser a sede do chefe da Igreja Católica. Em primeiro lugar, vamos ver que é em Roma que pulsa o coração da Igreja. Então vamos entender estes pontos e vamos ver o que podemos aprender nestes dias tão turbulentos em que estamos vivendo. A cidade eterna, Roma, atrai constantemente uma multidão de peregrinos, vindos de todos os pontos do mundo. Na verdade, fora a Terra Santa, cujo solo foi pisado pelo Filho de Deus, e fora a nossa terra natal, em cujo seio repousam os restos dos nossos antepassados. Não há em todo o universo lugar tão santo para os cristãos como o solo de Roma. Mas não é a vetusta capital do mundo, vetusta quer dizer velha, antiga. Não é a vetusta capital do mundo antigo que nos entusiasma. Nem tampouco é a cidade de incomparáveis obras-primas que nos inflama. O que amamos é a pedra fundamental que está em Roma e sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Amamos o coração que pulsa em Roma e faz circular a vida cristã nos membros da Igreja Universal. Amamos a cabeça que de Roma dá as suas diretrizes e promulga ou proclama a doutrina cristã no mundo inteiro. Amamos a mão paternal que de Roma se eleva abençoando o mundo inteiro. É nisso que consiste o atrativo misterioso da Roma eterna. Salve Roma Santa! De onde vem esta expressão? Assim exclamavam com entusiasmo no ano 1300 os peregrinos reunidos para o primeiro jubileu do Ano Santo, quando, após uma longa e fatigante viagem, do alto do Monte Mário, avistaram, aos derradeiros raios do sol, a cidade santa de Roma diante deles. Salve Roma Santa! Exclama ainda hoje todo bom cristão que reflete conscienciosamente no que a alma cristã deve a Roma. O amor entusiasta de Roma foi sempre o característico dos bons católicos no mundo inteiro. É um fato tão conhecido que não é necessário discorrer ainda mais sobre ele. Mas por isso mesmo será tanto mais útil na presente instrução estudarmos as causas desse fato e indagarmos por que é que nos chamamos a nós próprios católicos romanos, isto é, por que é que amamos Roma. Dupla será a nossa resposta. Em primeiro lugar, amamos Roma porque é lá que pulsa o coração da Igreja. Em segundo lugar, amamos Roma porque é lá que vive o chefe da Igreja. Então vamos considerar o primeiro ponto. É em Roma que pulsa o coração da Igreja. Em primeiro lugar, reconhecemos-nos como católicos romanos e amamos Roma porque lá pulsa o coração da Igreja. E assim como aquela cidade foi
a glória do cristianismo no passado, assim também ainda é a fonte vital do seu florescimento atual. O glorioso passado do cristianismo está inseparavelmente unido ao nome de Roma. A velha Roma pagã também pode ter sido grandiosa, mas como a alma humana era então miserável. Os romanos distintos habitavam nos palácios de mármore dourado, liam Homero, Horácio, Virgílio. O fórum romano era cheio de vida, os templos pagãos eram numerosos. Mas, em seguida, as portas da arena se abriam e no Coliseu, imperadores, políticos, chefes de exército, escritores, poetas e vestais contemplavam com entusiasmo os combates de vida e morte dos gladiadores. Vestais eram jovens virgens consagradas à deusa Vesta, por isso se chamam vestais. E aquela multidão de 90.000 pessoas reunidas no Coliseu ululava de indignação. Ulular quer dizer uivar ou pronunciar um som triste, um gemido. Então, as pessoas dentro do Coliseu ululavam de indignação quando os gladiadores se poupavam mutuamente ou se aniquilavam demasiado rapidamente. Na realidade, os espectadores queriam ver sangue. Sangue humano a correr longo tempo. Tanto as vestais como os grandes homens de estado tinham o mesmo desejo. E quando o gladiador vencedor olhava para a tribuna imperial, implorando a graça da vida para o seu adversário caído em terra, ferido, a mão delicada do imperador virava o polegar para o chão, num gesto sanguinário. Nada de perdão. Mata-o. Era isso a Roma pagã. Mas um dia, um pescador de Betsaida aproximou-se de Roma, seguindo a via imperial. Chamava-se outrora Simão, mas agora chama-se Pedro. Por outra via imperial, soldados romanos conduziam um prisioneiro que o governador Festo enviara da Judéia. Chamava-se Paulo de Tarso. E quando Pedro e Paulo transpuseram as portas da grande cidade pagã, imediatamente a história do mundo foi transformada. Aquela Roma, que até então era o ninho e o viveiro da sensualidade, dos combates de gladiadores, dos ídolos, começou a ser o ponto de partida, início de uma nova, santa e nobre civilização da espiritualidade cristã. Roma tornou-se o coração da igreja. E assim como das veias do corpo todo o sangue aflui ao coração, assim também Roma tornou-se o centro mundial de peregrinação, a mais velha cidade turística, a qual há 10 séculos, quando ninguém falava ainda de turismo, os povos, os povos, acorriam em multidão. Eram atraídos pelas pulsações do coração da igreja. Foi assim que Roma se tornou a cidade eterna. Mas nela só há de eterno o que vem de São Pedro e de São Paulo.
Depois Roma tornou-se para nós um lugar santo, porque no Coliseu, nossos irmãos, os primeiros cristãos, padeceram às dezenas de milhares, sob os dentes dos leões e dos tigres, das panteras e dos ursos, dezenas de milhares de sacerdotes ou padres, de bispos, de mães, de donzelas, de meninos e de velhos. Eles morreram pelo triunfo da cruz, pelo triunfo da alma, pela causa de Cristo. Dos seus túmulos saiu uma outra Roma, Roma a Santa, Roma a Eterna. Então, eis aí a explicação da diferença entre a Roma pagã e a Roma cristã. Assim como Roma foi o cenário do passado glorioso do cristianismo, assim também é ainda hoje a fonte vivificadora do seu florescimento atual. A Itália e Roma têm exercido há séculos uma poderosa atração sobre os povos e sobre os indivíduos. Por exemplo, os cimbros, os teutões, os celtas foram talvez atraídos para fora da sua pátria nórdica e fria pelo calor do céu meridional da Europa. E muitos viajantes hoje em dia são talvez atraídos apenas pelos tesouros artísticos da Itália. Mas pode-se afirmar com certeza que a maior parte dos viajantes, dos rápidos e longos trens de peregrinação que demandam Roma, ali não vão, em primeiro lugar, para gozar do calor do sol, nem para ver obras-primas. E do mesmo modo que os povos afluíam do mundo inteiro à antiga Roma pagã, em busca da orientação jurídica, política, artística e econômica, e regressavam à sua pátria longínqua com um novo ardor para o trabalho, assim também os cristãos vão visitar na Nova Roma o centro do cristianismo e rejuvenescendo a alma ao contato do coração da igreja, voltam para a sua terra mais fortes para a tarefa cotidiana. Dizem que Goethe, que quando ele fez a sua famosa viagem à Itália e alcançou Roma quase sem parada, no caminho foi, propriamente falando, uma fuga de um meio familiar estreito, acanhado, pesado, do nevoeiro da dúvida e da incerteza para a luz de uma filosofia positiva e de vistas largas. É o que sente todo peregrino de Roma. Sente a alma transformada, cheia de grandes e sublimes pensamentos, pela contemplação dos valores absolutos e dos princípios eternamente válidos. Não se vai a Roma como turista, mas como penitente, como peregrino, como viajante sequioso ou com sede, sedento, como homem fraco, que busca forças para a sua alma. Efetivamente, quem fosse a Roma unicamente para ver obras-primas, circularia nela como um cego ou como um prisioneiro espiritual. Que importância podem realmente ter as riquezas passageiras da Roma artística, ao lado dos problemas eternos a que a outra Roma, a Roma Santa, a Roma Eterna, dá a resposta? É impossível descrever os sentimentos que invadem a alma do visitante de Roma. É mister havê-los experimentado. Achamo-nos lá, ao lado do túmulo daquele que falou diretamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Achamo-nos na cidade onde foi continuamente pregado o Evangelho, na Roma cristã, que não foi fundada por um Rômulo
ou um remo, como a Roma pagã, mas sim a Roma cristã, que foi fundada por São Pedro e São Paulo. Lá respiramos uma atmosfera cristã. Lá sentimos o fermento vivificador do Evangelho que cristianizou a alma pagã, tal como o panteão pagão que se tornou a Igreja Católica dos Mártires, ou o templo da deusa pagã Minerva, que se tornou a Igreja de Santa Maria, só para Minerva, ou ainda o templo de Diana, que se tornou a Igreja de Santa Sabina. E aqui eu quiser ainda indicar-vos um fato interessante. Roma tornou-se a mãe comum de todos os cristãos, sem que ninguém seja obrigado a renegar a sua própria nacionalidade. Esta é a verdade. De feito, quando vamos a Roma, não é a capital da Itália que queremos visitar, mas o coração do mundo cristão. Assim podemos compreender o fato particular de, em Roma, apesar do seu entusiasmo, os peregrinos absolutamente não se esqueceram da sua própria pátria, mas em parte alguma pensarem com tanto amor nela, em parte alguma se condoerem tanto dos sofrimentos dela, em parte alguma cantarem com tanto ardor os seus hinos nacionais, como na cidade eterna. Então, esta belíssima descrição de Roma como o centro onde pulsa o coração da Igreja de Cristo. Por lá estarem enterrados os seus dois principais apóstolos. São Pedro, na Basílica de São Pedro, sede do Vaticano, e São Paulo, na Basílica de São Paulo, extramuros. Então, na próxima conferência, na próxima instrução, ou melhor, na segunda parte dessa instrução, vamos ver que Roma é a Santa Roma, ou Salve Roma Santa, porque é lá que vive o chefe da Igreja. Chefe este que faleceu, o Papa Emérito agora Bento XVI, no último dia 31 de dezembro de 2022. Então rezemos todos pela alma do Papa Bento XVI e também por todos os cristãos do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.